Seja bem-vindo a mais uma aula. Filtro passa alta passivo. Nesta aula vamos ver função de transferência, ganho, frequência de corte, defasagem, exemplos, por fim um exercício. Então, o filtro passa alta ele possui uma resposta semelhante a isso. Você tem aqui no meio a frequência de corte, onde na frequência de corte o ganho do sinal ele é de 70,7% do ganho máximo adimensional e menos 3 decibéis do ganho máximo em decibéis. Então, nas frequências acima da frequência de corte, você tem a faixa de passagem, onde o sinal ele não é atenuado, mas perceba que entre a frequência de corte e essa frequência aqui ele atenua um pouquinho, mas enfim, a atenuação é bem baixa. Então, acima da frequência de corte, a atenuação é praticamente nula, não há. E abaixo da frequência de corte, a gente tem a faixa de atenuação, onde o sinal ele é atenuado e filtrado. Então, por isso que ele é um filtro passa alta. Ele permite a passagem das altas frequências, das frequências acima da frequência de corte. Função de transferência de um filtro passa alta. Olha, tem que decorar, não tem muito o que fazer. A função de transferência basicamente é isso daqui. É JWC dividido por 1 mais JWC. Olha, compare com o filtro passa baixa passivo. No filtro passa baixa passivo, o denominador ele é igual. Ele é 1 mais JWC. A única coisa que você tem que decorar é que no passa alta, o WRC ele sobe e fica lá em cima. No passa baixa, aqui é um numerador, né? No passa alta, em cima é JRC. Então passa baixa fica 1 em cima, passa alta, JRC fica em cima. O denominador é a mesma coisa. E veja também no circuito a diferença. No filtro passa baixa, a tensão V0 está em cima do capacitor. O capacitor fica aqui embaixo. Então a tensão V0 fica em cima do capacitor. No filtro passa alta, a tensão V0 fica em cima do resistor. Então a tensão em cima do resistor é a tensão do filtro passa alta, é a tensão V0. Então no filtro passa alta, a tensão é em cima do resistor, e no filtro passa baixa, a tensão é em cima do capacitor. Compare as fórmulas. A equação do filtro passa alta, o JWC fica em cima e dividido por 1 mais JWRC. Então essa é a função de transferência. Lembre-se que o R é a resistência, o C é a capacitância do capacitor e o W, caso ele queira que você encontre a função de transferência em uma frequência específica, tipo, encontre a função de transferência em 2 kHz. Aí você teria que encontrar o W, que o W é a frequência angular. E como é que você encontra a frequência angular? W é 2πf. Então, basicamente, eu jogaria a frequência aqui, que seria 2K nesse caso que eu falei. 2 vezes π vezes 2K vai ter um valor, vai dar 4πk. Isso vai ser igual a W, vai ser substituir W, substituir aqui, encontra o valor do H da função de transferência nessa determinada frequência. Então, exercício. Encontrar a função de transferência no filtro passa alta passivo do seguinte circuito. Então, tem um capacitor desse 10 microfarad, que é 10 elevado a menos 6, 10 vezes 10 elevado a menos 6, e um resistor de 1 kΩ, que é 1 vezes 10 elevado a terceira. Substitui aqui, substitui o R por 1K e o C por 10 microfarad. Aí você tem isso daqui, JW, 1K vezes 10 micro, 1K que é a resistência, 10 micro é a capacitância. Embaixo a mesma coisa, 1 mais JW, 1K vezes 10 micro. E você faz essa multiplicação, né? Você encontra 10 mili. E pronto, essa é a função de transferência para esse circuito aqui. Agora vamos entender sobre o ganho. Para calcular o ganho, a gente já viu que é basicamente calcular o módulo. Então, como que você calcula o módulo desse carinha? É basicamente você... Passou foi tudo. É basicamente você calcular o módulo da função de transferência. Como é que você calcula a função de transferência? Então você pega a função de transferência, né? Você calcula o módulo dela. O módulo da função de transferência, como uma divisão, é como se você calculasse o módulo do numerador e do denominador. Então você bota o módulo em cima, o módulo embaixo. Em cima você tem um módulo de um número totalmente complexo.
Aí fica raiz quadrada de A, que é a parte real, mais raiz quadrada de B, que é a parte imaginária. Não. Raiz quadrada de A ao quadrado, que é a parte real, mais B quadrado, que é a parte imaginária. Tudo isso na raiz. Como o numerador ele não possui a parte real, então 0 ao quadrado vai dar 0. É 0 ao quadrado mais WRC ao quadrado. E raiz de WRC ao quadrado é o próprio WRC. Então, o módulo de JWRC vai restar WRC. Embaixo, o módulo desse número complexo 1 mais JWRC vai ser raiz de 1 ao quadrado, que é 1, mais JW mais WRC, tudo isso ao quadrado, isso tudo é da raiz. Portanto, fica isso daqui, WRC, que é o módulo disso aqui, da WRC. E o módulo da parte de baixo fica 1 mais WRC ao quadrado, que é a parte imaginária ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, eu prefiro decorar que o ganho será o módulo da função de transferência do que decorar essa última equação. Já tem muita coisa para decorar, né? Então, se você souber manipular, fica bem mais fácil. Pronto, então um exercício aqui, né? A gente tem esse seguinte circuito e basicamente você vai substituir, você vai manipular a equação até encontrar o final, né? E depois só substitui os valores. Substitui R. Quem que é R? 1K. Quem é C? 10 microfarad. Então substitui 1K 10 microfarad. 1K 10 microfarad. Faz as manipulações e você chega nisso daqui. 1K vezes 10 microfarad dá 10M. E é isso. Essa é a equação do ganho do seguinte circuito. Qual que vai ser o ganho máximo? A gente viu que filtros passivos, o ganho máximo é 1. Então, qual é o ganho máximo do filtro passa alta passivo? É 1. Não tem o que fazer. Esse é o ganho máximo. Defasagem. Como que a gente calcula a defasagem no circuito? O cálculo é bem semelhante ao do passa baixa. A única diferença é que no passa baixa não tem 90 graus. No passa baixa é menos tangente a menos 1 de WC. No passa alta, 90 graus, menos tangente a menos 1 de WC. Só incrementou 90 graus aqui para diferenciar do passa baixa. Aí tem que decorar, não tem o que fazer. Aí um exercício. Calcular a defasagem do seguinte circuito. A equação da defasagem, né? Então substitui RC ali. Aí um cabo de 10 micro. Pronto. Agora, caso ele queira saber a defasagem em uma frequência específica, por exemplo, eu quero a defasagem 2 kHz. Você vai ter que encontrar o W. Quem que é o W? O W é 2πf. O W é a frequência angular. E a frequência angular se calcula com 2πf. Aí, se a frequência que ele quiser seja de 2 kHz, aí você calcularia o W, que seria 2π vezes 2K, e você encontraria o W, substituir ali, fazer a tangente inversa, subtrair 90 graus, e por fim você teria a defasagem. A frequência de corte, que bom que é igual a do filtro passa baixa, é a mesma coisa, a equação é a mesma, é o inverso de 2πRC. Mesma coisinha, não mudou nada. A frequência de corte se calcula com o inverso de 2πRC. Aí um exemplo vai dar o mesmo da aula passada, do filtro passa baixa, é a mesma conta, substitui RC ali e tal, vai manipulando e você encontra o valor fechado que é 15,91 Hz para esse circuito. O resumão, então, tem que decorar essas coisas, não tem o que fazer. Função de transferência, JWRC dividido por 1 mais JWRC. O ganho é eu prefiro que você decore que o ganho é o módulo da função de transferência e saiba manipular esse módulo para você chegar na equação final ali do WRC dividido por raiz quadrada de 1 mais WRC ao quadrado. O ganho máximo, como é um filtro passivo, o ganho máximo sempre vai ser 1. E a defasagem é 90 graus menos tangente inversa de WRC. Não tem o que fazer. E a frequência de corte é 1 sobre 2πRC. É isso. Como exercício, tem essa seguinte questão. Encontrar a função de transferência, encontrar a função do ganho, encontrar a função da fase, qual é a frequência de corte do circuito dado, qual é o ganho máximo, calcular a frequência de corte na primeira oitava, segunda oitava, segunda oitava, primeira oitava, segunda oitava, primeira década,
comparar os dados da aproximação de Bode e a função do ganho. Tipo, a gente sabe que usando a aproximação do ganho, a gente pode aproximar naquelas oitavas, né? Oitavas, décadas, que o ganho vai ser a metade na primeira oitava e por aí vai. Então pode usar a aproximação de Bode. E a gente, no final, a gente vai montar uma tabelinha, né, com a aproximação de Bode e a função do ganho. Você vai perceber que vai dar valores bem aproximados. Na letra G, encontrar a função do ganho do sinal V1 após passar pelo filtro. Basicamente é encontrar o sinal VO após passar pelo filtro, a equação, né, que é VO seno de ômega t mais a defasagem. Desenhar no mesmo gráfico o sinal V1 por VO, então desenhar o gráficozinho. Desenhar dois gráficos usando a aproximação de Bode e outros gráficos usando a função diagrama de Bode, do ganho pela frequência, marca a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, para a década, segunda década, faz a atenuação e passagem. Então, isso tudo envolve o que a gente aprendeu na aula de hoje e os conceitos da playlist de filtros, que é uma playlist de conceitos genéricos que são empregados em todo tipo de filtro. E é isso, muito obrigado.